Painel 4, Igualdade de Gênero e Valorização das Diferenças. Nós vamos conversar com a Thaliba Viana Crespo, que é membro da Academia Brasileira de Ciência da Administração. Tudo bem, Thaliba? Tudo bem. Que bom, seja bem-vindo à nossa Web TV e à Web Rádio. A relação de igualdade de gêneros e valorização das diferenças com o tema Pacto Global, qual a relação? Eu gostaria de partir até do nosso motto aqui. Justiça e sustentabilidade. Quer dizer, quando se coloca justiça na relação de gênero, maravilha, temos que buscar isso. Não existe essa justiça. Apesar de você ter até um esforço de lei, o Brasil é um signatário do Pacto, Convenção Internacional para garantir os direitos da mulher, uma coisa do gênero. Mas o problema não é lei. O problema é a aplicação da lei e desenvolvimento da lei para tornar a coisa justa. A minha chamada é o seguinte: quando a gente pensa, por exemplo, na executiva, na mulher que ingressou no mercado com sucesso profissional, mas a gente esquece que uma solução sustentável, que é o segundo monte, e justa, teria que fazer uma inclusão social. Porque uma coisa é o seguinte: você vai fazer a sua realização profissional em detrimento da realização profissional da babá, do seu filho? A babá também tem direitos. A babá também deveria ter chance disso. Então, as fórmulas que nós temos encontrado, quer na sociedade, quer na administração, são formas muito tímidas, muito incipientes. Veja bem, creche, creche. Mas a creche resolve os problemas da substituibilidade da mulher no lar? De jeito nenhum. Não é por aí. Tá? Algumas outras. Você ter um flex time, você ter uma possibilidade de trabalho à distância. São avanços na tecnologia da administração que prometem alguma coisa. Prometem o quê? Prometem a possibilidade de você conciliar, pelo menos no status quo atual, a condição da mulher em casa, como mãe, como esposa, e a possibilidade de atuar profissionalmente em igualdade de condição com os homens. E talvez os homens também precisem da creche. Talvez. Tá? Por enquanto ainda não. Agora, quando você diz trabalho à distância, o trabalho à distância facilita, por exemplo, a possibilidade de complementar, suplementar a contribuição que a creche pode dar. Por quê? Creches fazem criança adoecer, isso não é novidade para ninguém. Tá? E quando a criança adoece, no momento atual, a responsabilidade é da mulher. Então ela vai ter que ficar em casa, garantindo, ou vai ter que sacrificar, coisa que já falei, não vamos sacrificar as babás. Tá? Que elas não podem assumir a responsabilidade por uma criança doente, nos todos os aspectos disso. Então você vê, flex time e ou trabalho à distância facilitam isso. A mulher pode perfeitamente, principalmente nos cargos onde a substituibilidade é mais difícil, porque esse é outro ponto. Eu acho que substituibilidade tem que ser muito bem considerada. A mulher que trabalha em posições de não direção, a mulher que trabalha em atividades burocráticas ou atividades de produção sem poder maior, são altamente substituíveis. Não tem problema, pode ficar 6 meses de licença maternidade, entendeu? Pode tirar licença para tratamento do filho, da mulher ou do marido, não é problema. Agora, como é que você faz isso com uma executiva do nível mais alto? Bom, aí a administração tem que entrar com algumas inovações. Por exemplo, mais além de trabalho em equipe, que é uma coisa muito falada, difícil e pouco praticada, pensar em parcerias. Parceria é o quê? Você bota 2 pessoas responsáveis por uma determinada obrigação. E nessa condição, elas são substituíveis, uma pela outra. Então é possível você, no caso mulher, tranquilamente tirar a sua licença maternidade. Um dos seus questionamentos no painel é o termo igualdade, né? O senhor questiona esse termo, por que motivo? De saída, porque igualdade não existe. Eu brinquei lá e vou brincar de novo aqui. Aproximadamente aos 3 anos, descobre-se, obviamente, que há uma diferença essencial.
Tá? E daí para frente, nós não podemos dizer o que é natureza masculina ou feminina, ou o que é o resultado do processo social que acompanha a vida da gente. Mas o fato é que você vai ter uma diferença progressiva, tá, de hábitos, costumes, habilidades, etc, etc. Então, não há que falar de igualdade. Há de se perguntar o seguinte: qual é a possível complementariedade disso? Tá? Eu não sei se o homem é mais ou menos racional que a mulher, ou a mulher é mais ou menos emotiva que o homem. Eu não sei disso. Cientificamente, muita coisa é disputável. Eu quero colocar um exemplo. Hoje, existe uma generalização do assunto, né? E mal feita. Cientificamente insustentável. Há 20, 30, 40 anos atrás, era claro para a psicologia que havia uma diferença essencial nas aptidões. Os homens dominando em aptidão espacial e numérica, e as mulheres nas verbais. Muito bem, hoje você não mais pergunta por aptidão, você perdeu muito o sentido, você pergunta pela competência. E aí acontecem umas coisas curiosíssimas, porque as mulheres, num elenco de 12 competências ligadas à ascensão profissional, as mulheres dominam os homens em 10, se não me engano, em 3 há um empate e os homens só vencem uma. E aí eu ia perguntar, por que então elas não conseguem chegar ao topo com facilidade? E por que não conseguem? Porque há outros fatores embutidos. Um deles é a discriminação perfeita. Quer dizer, não se acredita que uma mulher seja capaz de um bom desempenho profissional em posições mais elevadas. Como não se acredita nisso, ela vai ter que trabalhar o dobro, ter o dobro da competência e escolaridade para chegar à mesma posição de um homem. Quer dizer, é uma competição desleal e desleal. Você vê a consequência primeira disso. Hoje há um retardo no casamento, um retardo na maternidade, tá? E por que isso? Porque a mulher ela tem que ser não mulher até ela conseguir uma determinada posição. Então isso aí é uma deformação enorme. O ambiente empresarial, não só empresarial, mas todo organizacional, é de feição masculina. Então a mulher tem que virar homem. E o que é preciso fazer para mudar esse panorama? Educação, educação e educação. E aí, quando eu digo educação aqui, não é escolarização. Você teria que começar com um cuidado já na pós-maternidade, com a criança educando, antes que ela chegasse no jardim da infância já fosse deformada. E no jardim da infância, criar atividades equalizadoras. Como eu disse, nós não sabemos realmente a inteligência masculina é diferente da inteligência feminina. Não sabemos. Cientificamente, com certeza, não sabemos. Tá? Mas se o menino é mais ou menos capaz de alguma coisa, a menina é mais ou menos capaz de alguma coisa, por que não? E aí você vai equalizando. E aí você vai produzindo engenheiras e produzindo assistentes sociais masculinos. Veja que são vocações classicamente marcadas pelo gênero. Qual é o papel do administrador nisso tudo? Precisaria tomar consciência de que ele depende igualmente e só pode otimizar o seu resultado, o seu desempenho, se ele compatibilizar e utilizar os dois gêneros. Muito obrigada. Muito obrigada pela entrevista, por ter participado aqui na Web Rádio, na Web TV. E até uma próxima oportunidade. Com certeza. Muito obrigado a você.